No Foster Metro Quadrado, todo metro quadrado tem um porquê. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Felipe, da Augen Arquitetura, um escritório que já vendeu mais de 6 bilhões em VGV, né? Então tem uma arquitetura aí realmente em escala. E me conta um pouquinho, Felipe, da tua história, antes da gente entrar nessa questão da Augen, né? Como que tu começou na arquitetura? Quando que tu realmente entendeu que esse era o teu lugar? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Paroski. A arquitetura, ela nasceu em mim desde na minha infância, porque na minha infância toda, eu sempre ajudei minha mãe a corrigir provas. Minha mãe foi professora há mais de 20 anos de História da Arte. Olha então, só. a minha infância foi corrigindo História da Arquitetura. Odiava de certo, né? Amar não amava. Olha, tinha alguns pontos aí, altos e baixos com a História da Arte, sabe? Então, eu cresci, né? A minha infância, a minha adolescência foi ajudando ela a preparar aula, corrigindo prova, fazer trabalho. Então, isso sempre fez parte de mim, de repente, indiretamente. E é algo que eu sempre fui apaixonado, porque desde a minha infância eu sempre falava pra minha mãe, deixa eu desenhar meu quarto, deixa eu desenhar aqui algo diferente. E quando nós vimos pra cá, eu não morava aqui ainda em Itapema, em Balneário, passar férias com a família, minha mãe tinha que andar comigo na rua segurando minha camiseta, porque eu saía andando, olhando pra cima e me perdia nas ruas. Olhando os prédios, no caso. Exatamente, olhando o prédio, olhando as construções, e eu ficava perguntando pra ela muitas das vezes, filha, mas eu não sei como é que faz, né? E é legal que foi passando, depois, quando eu tava no meu ensino médio, ali naquela indecisão do que fazer. Teve uma indecisão, então? Tive uma indecisão. Pouco, tá. Eu fiquei naquela de medicina ou arquitetura. Tá. Ainda tentei 2 anos medicina, fiz cursinho, foi aquela coisa, até que um dia, quando eu fazia aquele semi-intensivo, aquela coisa, falei, cara, não é isso pra mim, o meu ramo eu quero estar na rua, quero estar construindo, quero estar fazendo um sonho de alguém, isso é muito bacana. Então, em 2012, eu ingressei na arquitetura, me formei em 2016, final de 2016, peguei o diploma em 2017. Show. No final da minha faculdade de arquitetura, quando eu estava no 5º ano, eu entrei no 3º ano de civil. Eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí tu fez engenharia civil também. Ok. Isso eu não sabia, acabei de descobrir. Mas só que engenharia civil para mim não falar, mas você é engenheiro. Não, engenharia civil para mim é uma especialização. Ok. Então, algo que eu sou apaixonado em sistema de produção, algo que eu sempre converso com os nossos clientes hoje, gosto muito de entender como funciona toda a construção em si. Por quê? Porque tem que fazer sentido. Então... E esse gostar, né, dessa parte da construção tem a ver um pouco com que a Augen atende mais? Porque hoje vocês não fazem só interiores, né? Vocês atendem também grandes empreendimentos. Então, de onde que veio essa ideia? Veio dessa tua paixão, digamos assim, por entender um pouco mais sobre a construção? Também, porque a Augen, quando ela nasceu, nós primeiro nos especializamos em casas do Minha Casa e Minha Vida. Tá. São casas de 60 metros quadrados. Então a gente conseguiu atender ela de uma escala muito legal lá em Maringá, que eu sou de Maringá, do Paraná. E em 2019, quando a gente se mudou aqui para Itapema, quando a gente começou a entender o mercado aqui e o potencial dele, eu falei para minha sócia, para Juliana, minha esposa, eu falei, gente, a gente precisa migrar isso porque tem algo muito maior no final do arco-íris, sabe? Tem um potinho de ouro que tá ali, o que é incrível. Então, algo que, assim, nos fez migrar também pela região, que influenciou também esse crescimento, né, que a gente tem aqui. E qual é a diferença de tu fazer um projeto de arquitetura para a parte de interiores e fazer para a parte de empreendimentos? Porque hoje essa é a grande especialidade de vocês, né? Quais são as diferenças entre os projetos? O cliente... Todas. Todas. Quando a gente pega, por exemplo, um projeto de interiores, vai atender o cliente final. Então, ali a gente senta com o cliente, ali eu tenho uma persona muito bem definida e ali eu vou atender o cliente. Diferente de alguns colegas que eu tenho de profissão, que eles têm uma assinatura própria. Então, a pessoa contrata aquela assinatura. O meu escritório, a gente busca sempre entender o cliente, fazer aquilo que o cliente quer. Por quê? Quem vai morar na casa dele é o cliente. Não sou eu que vou morar na casa dele. Então, quando eu estou fazendo para cliente final, eu vou pegar, por exemplo, Larissa, eu vou fazer o seu apartamento, a sua casa.
eu vou chegar e falar, tá, quem é você? O que você gosta, o que você quer? Você gosta de receber pessoas, não gosta? Como que é o seu eu no dia? Então Sim. eu vou te atender exatamente nesse ponto. Quando a gente vai fazer agora numa escala grande, que é, por exemplo, um prédio de 90 apartamentos, são 90 famílias. Se a gente colocar ali que são 2 pessoas que vão morar em cada apartamento, são 180 pessoas, Sim. eu preciso deixar satisfeita naquele ponto. As 180, né? Senão o grupo do condomínio vira um caos. Olha, só tem mensagem do grupo condomínio, exatamente. Então, assim, é legal que daí a nossa persona, ela se transforma o empreendimento. Nisso é o que eu costumo falar para o nosso construtor, o nosso cliente, o investidor. Tá, que história que a gente vai contar? Legal. Então, que experiência que a gente vai dar para o nosso cliente? Porque, por exemplo, se eu pego lá um empreendimento, a gente vai adotar ele um empreendimento super contemporâneo, um conceito Miami. Então, quem comprar esse empreendimento, ele já está fazendo essa imersão no mundo Miami. Então, ele já sabe o que vai esperar, o que vai encontrar. Porém, aí onde que está outra grande sacada. Não adianta também a gente... Por exemplo, eu fazer não adianta vocês fazerem um empreendimento estilo Miami e, vamos lá, as pessoas não conseguirem vender esse empreendimento e vender a visão disso, né? Eu acho que é o principal para chegar no público certo. Exatamente. Ou o que a gente acostumado assim, a ver muito na nossa região é um prédio todo neoclássico que chama Dubai. Aí você fala, cara, mas... Que não faz sentido nenhum. Que sentido que faz. Naming péssimo. Exatamente. Então, assim, é algo que... Esse conceito, a gente tem que trazer literalmente uma imersão no mundo ali, de que se eu chamar, por exemplo, eu vou chamar o meu centro comercial desse meu empreendimento de Brickell. Brickell é um bairro de Miami, onde que está os principais... o centro comercial de Miami, os principais escritórios. Então, ali eu vou trazer as características da Brickell, que é algo que a pessoa que já foi ou vai ou pode pesquisar, que seja, né? Ela vai chegar, vai olhar e falar, meu Deus, cara. Vai se sentir lá, essa é a sensação. Exatamente, é a sensação, sabe? É você ter essa... se sentir abraçado com o conceito, e esse que é a ideia de atender os empreendimentos é a grande diferença, né? Exato. Essa dica não tem no Google, não tem. É que isso entra muito na parte da construção da narrativa do empreendimento, né? Porque, literalmente, se tu não traz um diferencial, se tu não modela ele para criar uma história ao redor, ele vai ser mais um monte de parede, e é isso, basicamente, né? Então, acho que quando vocês conseguem criar essa narrativa, envolver, trazer a sensação de algo, realmente dá um quê a mais, né? Dá aquela sensação de, opa, eu quero morar nesse lugar, nesse empreendimento. Desse empreendimento não se fala na linguagem de quem vai comprar, né? Mas quero morar nesse prédio, nesse local. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças, né? E falando nisso, tu expôs nessa última edição, na verdade, da Casa Cor, né? Sim. Conta um pouquinho dessa experiência, como que foi essa construção de narrativa que tu também fez lá, o que vocês acabaram expondo. Me conta mais em detalhes. Foi muito bacana que nós tivemos o privilégio de fazer a nossa 3ª edição na Casa Cor. E esse ano nós trouxemos um grande parceiro, que é a Volvo. Sim. A marca Volvo. E ali foi muito legal que no nosso ambiente, a gente quis trazer realmente a história da Volvo para o nosso espaço. Isso eu quis que... Eu até brinco, eu criei uma palavra, eu adoro criar palavras. Quem é volveiro? Quem está no mundo da Volvo? Ao entrar no ambiente, ele se sentisse realmente dentro de uma Volvo. Essa imersão no universo Volvo. Então é bacana que ali eu tive alguns elementos, por exemplo, com uma árvore no meio do ambiente. Ah, Felipe, mas o que isso daí tem a ver com o universo Volvo? É bacana que na cidade onde que a Volvo nasceu, a Volvo nasceu na Suécia. Okay. Isso é muito legal, que lá eles estão fazendo o primeiro museu em homenagem à Volvo. Em Gotemburgo. E o formato desse museu é uma grande árvore. Então a gente trouxe essa homenagem para lá. A gente criou um sofá, nesse sofá nós trouxemos o mesmo tecido do carro de entrada da Volvo, que é a EX30. Nós, no nosso ambiente, tinha
EX90, que é o primeiro 100% elétrico, 7 lugares do mundo, algo bem bacana. Lindo aquele carro, inclusive, né? Sensacional. Propaganda, já fizemos. Segue a publi, né? E é legal que ali, a lanterna traseira do carro, ela tinha um diferencial que a Volvo quebrou o padrão da Volvo e trouxe ali um detalhe diferente daquela lanterna traseira. E a gente retirou aquele detalhe e fez um painel de LED remetendo Que legal. essa lanterna traseira. Então é muito legal que, assim, com vários itens, a gente montou o nosso ambiente e chegou num ponto tão bacana. Isso foi totalmente involuntário, mas foi legal do que nós fizemos toda semana um evento Volvo. Então os gerentes Volvo levavam ali para o nosso ambiente os clientes Volvo. E é bacana que ele vendia a EX90 apresentando o nosso espaço. Sim, porque daí tem uma história, tem uma narrativa, conecta com o que muitas vezes ele quer. E é isso. Gera um sentimento, né? Nossa, eu acho legal. que essa é uma das grandes viradas de chave quando se trata de vendas mesmo, né? Quando a gente consegue realmente fazer o cliente sentir o que a gente está tentando mostrar para ele, é onde a gente consegue vender, dar match no que tu tá falando, né? Eu acho que a arquitetura tem muito disso, né? Isso é muito legal, porque assim, quando a gente traz o técnico pro sensitivo, é muito bacana, porque assim, até voltando no cliente inicial, no cliente final, né, que a gente atende, né? Nós já tivemos alguns privilégios de quando a gente apresenta o projeto do nosso cliente, o cliente chorar, se emocionar. Aquilo ali é incrível, porque o cliente, ele viu que a gente conseguiu se conectar com ele. E é da mesma forma que quando eu já fiz vários treinamentos imobiliários para atender cliente final, para explicar para o cliente final ali do empreendimento também o conceito. Porque tem muitos clientes ali que são investidores e falam, cara, gostei, mas só que eu queria conversar com o arquiteto. E existem esses clientes. E quando a gente chega na construtora para poder a gente explicar para esse investidor, ele olha e ele falou, cara, faz sentido, eu estou comprando esse empreendimento porque, vamos usar de novo Miami, lá o exemplo, porque eu sou apaixonado em Miami e esse empreendimento me chamou a atenção, então aqui é onde eu vou fazer uma aquisição. Então... E quando que tu teve essa virada de chave de olhar para os empreendimentos dessa forma? Porque por mais que a gente tenha hoje em dia muito acesso à informação, nem todos têm essa percepção, né? De construir essa narrativa, de trazer essa percepção pro empreendimento, né? Trazer esse sensorial pro cliente. É uma breve historinha. Temos tempo. Mas alguns anos atrás, eu fui atender um construtor, amigo nosso, e ali perto de Joinville. E ele veio para me encontrar ali. Ele veio de Curitiba e eu fui daqui para lá. Chegamos lá, a gente viu tudo que tinha que ver ali num prédio ali que ele tinha ali, pequenininho. E a hora que a gente terminou, ele foi no porta-mala me mostrar que ele comprou um presente para a esposa dele. Aí quando ele me mostrou aquele presente, é uma bolsa da Gucci. E ele me mostrou e falou, Filipão, cara, olha essa bolsa da Gucci. Um tom indignado, falou, cara, essa bolsa teve um valor X. Eu falei pra ele, cara, mas por quê? Não, Felipe, porque a Gucci deu. Não, por quê? Por causa disso. Falei, não, cara, eu quero entender o porquê que ela vale tudo isso. Não, cara, que a gente precisa ir lá pra gente entender. Perfeito. Fomos à loja para buscar entender o porquê desse valor. Sim. E quando a gente perguntou, falou, gente, o porquê do valor? O cara falou, justamente, Felipe, é valor e não preço, não custo. Aí eu falei, tá, mas eu quero entender. E muito, até parece que eu tô sendo muito redundante, mas eu fiquei nessa redundância até entender. Ele falou, cara, é o seguinte, tá vendo essa bolsa aqui? Tá vendo a costura que tem aqui em cima dela? Eu falei, então, vou te contar uma história. O dono da Gucci, o cara que desenhava lá o seu Gucci, ele sempre fazia os desenhos dele no segundo andar do sobrado lá. E a janela dele, a hora que ele olhava, tinha o encontro dos telhados ali em cima, que é a cumieira. E ele fez o desenho da bolsa remetendo ao telhado que ele todo dia desenhava e ficava olhando. Eu falei, cara, você pode comprar o que quiser. Aqui a gente tem uma história, a gente tem um valor, a gente traz algo que é, sabe, sensacional pro produto, que é incrível. Então, assim, quando a gente agrega valor, a gente agrega história, eu acho que a gente transcende daí o custo, sabe? Transcende o que é preço com aquilo que é valoroso, ou aquilo que
Então, assim, eu sempre falo para meus clientes, que história você quer contar? Que história você quer colocar o valor em cima disso? O que você está querendo que o seu cliente sinta assim como você? Perfeito. Porque daqui 10 anos, se eu chegar na consultora, eu vou olhar a parede da consultora. Vai ter lá 15, 20, 30 empreendimentos. Olhando essa ordem cronológica, o que você está querendo contar daqui para lá? E tu consegue fazer essa provocação para os teus clientes das construtoras mesmo? Tu acha que eles entendem disso? Como é que tu enxerga? Entendem muito e Legal. pedem pra gente estar sempre junto com eles nessa questão. Por quê? E eu até costumo falar para todos os meus clientes, cara, hoje eu tô te dando essa visão, de repente amanhã eu não tô mais aqui. Mas você pode seguir essa mesma visão, essa mesma história com outros profissionais. E é legal que quando a gente mostra para ele essa história, esse sentimento, ele se dá em conta do quê? No nosso mercado aqui a gente tem muito de tudo. Ou Sim. tudo igual, tudo do mesmo. Tem várias formas de a gente poder falar, né? Sim. Mas quando a gente entra com essas diferenças, a gente traz uma história, a gente traz um conceito, a gente faz essa imersão, a gente fala, Felipe, mas isso é uma coisa comum. Não. Aí quando você começa a ver os empreendimentos em volta, começa a ver todas as consultoras, tudo um monte do mesmo, você começa a se destacar no meio da multidão. E tu acha que esse é um dos motivos de vocês já terem um VGV de 6 bilhões? De realmente ser provocativo nessa diferenciação, nessa construção de narrativa? Também, porque hoje é muito legal que o meu escritório, hoje a gente consegue entregar para o construtor ou atender ele de ponta a ponta. Isso O que seria isso? Isso a gente faz desde o estudo de viabilidade, que para mim hoje é o projeto mais perigoso de todos. E o que é o estudo de viabilidade? O construtor trouxe lá um terreno para a gente. Então nós temos todo um checklist ali para poder verificar documentação de terreno, verificar o que realmente cabe no terreno. A gente apresenta para o construtor e também os terrenistas normas, recuos, taxa de ocupação, toda aquela parte legal para que o que está ali realmente vai ser edificado. Tá. E é legal que daí depois que a gente faz isso, a gente faz daí desde todo o projeto arquitetônico, desenvolvimento de fachada, planta humanizada, os interiores, estrutural, hidrossanitário, elétrico. Legal é que o cliente no final só pensa no interior, né? Eu só penso no interior, mas tem toda uma cascata por trás. Exatamente. E é legal porque assim, hoje para um construtor poder fazer um projeto de um prédio, é normal que ele navegue entre 7 a 11 escritórios diferentes. Então, assim, e se ele não tem esse controle, acaba gerando uma dor de cabeça muito grande. Porque, assim, infelizmente, não só na nossa profissão, como em todas as outras, existe o orgulho profissional. Então, eu fiz do projeto arquitetônico, mandei para o engenheiro. Eu já vivi isso, por isso que a gente montou o grupo, sabe? De fazer do começo até o final, né? De uma ponta até outra. Mandei meu projeto para um engenheiro. O engenheiro fala, Felipe, vou ter que colocar um pilar aqui no meio da janela. Eu falei, cara, mas não tem uma solução? Não, mas ele não quer, porque ele não... Cara, eu não vou me esforçar para isso. Aí vem a revisão, volta a revisão, 3 anos para fazer um projeto. Então, é muito desgastante. Fora a falta de compatibilização, que daí acaba que os projetos todos acabam se encontrando só na obra. Então existem pesquisas que você consegue, um projeto bem compatibilizado, nós temos de 5% a 25% de economia dentro de uma obra. Nossa. E prédio, dependendo do tamanho, a gente está falando de um custo de 100 milhões. Sim, de 20% a 25% é muita coisa. Então eu falo até pro meu cliente, falo, cara, ó, se eu vou te garantir o mínimo, tá? Que é 5%. Felipe, mas daí você está tirando da onde? Dos seus... Minha cabeça, né? Divertidamente? Não, isso é tudo comprovado, porque isso a própria plataforma BIM garante. O Lean Constructions, ele garante isso para nós. Então, quando a gente usa 5%, vou usar o mínimo, e eu já me paguei, já estou virando quase um investidor dentro da construtora. Sim. Então é legal que hoje os construtores nos buscam. Por quê? Porque quando eu recebo o construtor, eu vou olhar para ele e falar, querido, seguinte, deixa que... contratando, tu já me paga. Né? A obra já se paga. Além de gerar economia, é legal que eu vou olhar para ele e falar, você vai fazer o seu melhor, vai fazer negócio, vai vender. O resto, deixa que toda a nossa equipe vai cuidar para você.
ao invés de ficar naquela, ô Felipe, como tá a fachada? Liga pro engenheiro. Ô engenheiro, como que... Liga pro... E fica nessa... Tentando conectar o quebra-cabeça que não tá conectado. Aí para né? conectar isso, eu tenho que contratar um engenheiro interno que vai ter que fazer essas conexões. Então, nossa. Eu sou leiga nesse assunto em si, né? Então, não é a maior parte dos escritórios que tem esse diferencial que vocês têm. Escritórios de arquitetura. Não. Hoje, pelo que a gente andou pesquisando em toda a nossa região, nós somos o terceiro ou quarto escritório completo que entrega esse ponta a ponta. Nossa, que aqui legal. de toda a região. Então Que legal. é muito bacana que a gente tem consegue oferecer esse diferencial. E hoje tem escritórios que terceirizam isso, mas acaba que a hora que chega na hora de chamar na responsabilidade, todo mundo, aí o construtor liga pra gente, Felipe, pelo amor de Deus. Liga pra mim resolver, né? Tipo assim. Porque quando é um projeto menor, tem essa necessidade também ou não? Digo um projeto menor, uma casa. Uma casa não tem essa necessidade, visto que o nível de sua responsabilidade. Não que um não tenha menos ou mais responsabilidade, que toda obra, toda execução, todo projeto tem a sua responsabilidade. Perfeito. Mas eu digo assim, é que um prédio, a gente está mexendo com bombeiro, a gente está mexendo com uma fundação ou uma estrutura muito mais robusta, a gente está mexendo ali com norma de desempenho muito mais afiado, a gente está mexendo com incorporação, que uma casa não vai ter isso, então a gente está mexendo com muito mais documento, a gente está mexendo com muitas normativas novas do que casa não tem. Sim. Então, a gente acaba que assim, o prédio ele exige muito mais isso. Muito mais atenção, muito mais responsabilidade, muito mais cuidado. Então, assim, até o porquê a gente abraçou o prédio também. Lá em 2019, nós executávamos. Então eu cortei essa frente do meu escritório, execução, no zero, acabou, pra gente deixar totalmente essa nova frente, que é prédio, ela sozinha ali, que é algo que tem que ser cuidado com, assim, carregado com muito cuidado, né? Pra que não tenha nenhum problema. Nenhuma disruptura, né? Exatamente. E olhando do ponto de vista, né, dessa questão, qual tu acha que é o maior diferencial da Augin hoje como um escritório de arquitetura que entrega, né, desde o começo até o final? Um dos primeiros pontos é esse, que é, como a gente falou, que é a entrega desse ponta a ponta. É legal também que hoje o nosso escritório, a gente... Felipe, quantas construtoras tem só na região de Itapema e Porto Belo? Hoje são uma média de 400 a 500 construtoras cadastradas. O nosso intuito não é pegar todas. Sim. A gente busca o quê? As poucas e boas. Felipe, mas você também cobra muito por isso? Não, o meu preço é muito justo e se você for fazer um orçamento geral aí, a gente está até às vezes mais baixo do que se for pegar tudo picado. Felipe, mas por que isso? Porque a gente colocou isso que é o nosso custo, que é justo. Então a gente trabalha aquilo que é certo. Então o nosso cliente também, por nós termos poucos, eu tenho uma disponibilidade para ele muito maior. Então o meu cliente ele é muito mais assistido na nossa esteira de produção, que a gente chama que a gente tem uma esteira de produção ali, que eu consigo assistir tudo isso de longe. Mas é legal que o meu consultor, quando tem uma dúvida, ele precisa de algo, ele é muito mais bem assistido, muito mais bem orientado do que o mercado pode oferecer também. Entendi. Então... Até porque se vocês fazem de ponta a ponta, não fica aquela questão, né, de perguntou alguma coisa X, não, esse X não sou eu que respondo, esse X é o Y, né, e fica nesse jogo de informações, digamos assim, acaba que não acontece. Exato. Então é legal que até quando, uma vez que o construtor ele ficou com uma dúvida, por exemplo, de estrutura, ele não vai ficar perdido e a resposta dele não demora. Porque é algo que, gente, estou com uma dúvida na estrutura, o que eu vou precisar fazer? Isso daí, quando a gente vai apresentar os projetos também, só voltando um pouquinho, nós sempre temos as nossas rodadas de compatibilização. Tá, o que seria? É a rodada de compatibilização. Depois que eu fiz algumas etapas, antes de eu avançar para uma próxima de grande valia, por exemplo, uma fachada, eu já sentei com o construtor, com o engenheiro de execução dele, quem for, o gerente, quem for. A gente vai apresentar tudo que foi feito, como foi feito, metodologia aplicada, tudo, para que ele não tenha dúvida nos próximos passos. Por quê? O meu cliente, quanto mais ele entender do projeto,
mais fluido é todos os processos. Então ali, por exemplo, em momento algum a gente faz assim, vamos falar para o consultor que a gente colocou um ferro tal, mas lá na obra colocar outro. Para ficar mais barato, eu ficar negativo. Sim. Então existe uma transparência absurda. De um tanto que, para o nosso cliente, eu costumo falar que a gente não leva problema nenhum, porque tudo isso a gente resolve tudo internamente. É uma maravilha, né? Mundo perfeito. Se a gente enxerga algum conflito entre disciplinas, a gente faz toda a solução, depois eu vou chegar no consultor e falar, querido, é o seguinte, tá aqui, foi adotado isso, a gente vai fazer dessa forma, vai assim, vai correr, já está solucionado. E não é aquela coisa de, meu Deus, aconteceu isso, agora vai ter que, a lei tá mudando. Foco no problema e não na solução, né? Não, pra que gastar energia com isso? Então, é por isso que de uma certa forma a gente consegue assistir o cliente com muito mais calma, ao invés de fazer naquele fluxo produtivo de larga escala e sem ter qualidade, entende? Sim, perfeito. E na verdade são escolhas, né, de qual cliente você quer trabalhar, basicamente, né? Qual público que você quer atender, porque com certeza vão ter pessoas que preferem que seja feito tudo muito rápido e depois lá na frente vai ter esse delay, porque não vai ter a qualidade que precisa, né? Não vai ser resolvida da forma que precisa. E tem clientes que preferem vocês e que bom, né? Porque daí consegue fazer as coisas realmente com excelência. Me diz um empreendimento que te marcou, que realmente você moraria pelo seu gosto pessoal, digamos assim, né? Nossa, pergunta extremamente difícil. Essa foi. Por que eu pergunto sobre o gosto pessoal? Porque eu acredito, como tu trabalha muito em cima dessa questão de narrativa, eu acredito que tem alguns que você goste mais por morar e outros que com certeza você se encanta, mas não é tão o seu estilo, digamos assim, né? Ou não, todos são seu estilo. Olha, eu vou te surpreender agora, porque todos os empreendimentos que nós projetamos, todos, por mais que existam 6, 7, 8 plantas no tipo e elas forem diferentes, eu e minha sócia, a Marli, sempre quando a gente termina de desenvolver a planta, um olha pro outro e fala, você moraria? Que eu legal. Moraria. Todos. Nós nos colocamos dentro, imagina, estão lá dentro, né? A gente imagina dentro cara, eu me sinto bem aqui dentro. Não tem nenhum que a gente não se colocou dentro e não moraria. Mas, Felipe, eu tenho uma facilidade muito grande de criar o moderno, o contemporâneo. LED. Mas o meu coração tá no neoclássico. O que é o neoclássico? Explica pra gente entender um pouquinho melhor. O neoclássico, a gente pode lembrar ele o quê? Das colunas greco-romanas, a gente pode lembrar o neoclássico um pouco da Grécia, nós podemos lembrar o neoclássico com as molduras ou diferente épocas e períodos que nós tivemos ali, as colunas que a gente lembra da história da arte, a época que nós tivemos ali a dórico, jônico, coríntio, então, e o que isso significa? Com determinados períodos foram uma maior quantidade de detalhes que as pessoas colocavam naquela época. Por exemplo, hoje quando eu vou visitar aquelas igrejas antigas, a gente vai para outros países que tem uma arquitetura mais antiga, eu me perco. Assim, até porque assim, né? Quando tu vai para a Europa, a gente vê é uma arquitetura diferente, né? É muito mais detalhado, até quando a gente foi agora, final do ano passado, a sensação que a gente muitas vezes olhava para algum lugar e pensava, nossa, quanto tempo isso demorou para ser construído? E como isso foi construído naquela época, né? Porque existem, enfim, monumentos gigantes, palácios, casas, prédios, enfim, mas tudo muito detalhado, né? Uma arquitetura muito diferenciada. Porque hoje nós temos uma solução que é o EPS, que é o isopor. Então hoje, se você pega lá os prédios neoclássicos, você olha e fala, nossa, mas como que foi feita essa moldura? Que lá é isopor. Aí fora tem toda uma membrana que ele não vai deixar apodrecer, nada disso, vai ser muito resistente. Mas naquela época, aquilo lá era em massa. Muitas das vezes modelado. Era tipo, pegava e meio modulava com a mão. Era isso. Exatamente. Meu Deus. Então, assim, se a gente for pensar lá naquela época, os artesões ali daquela época, os artistas, o porquê verdadeiros artistas, né? Porque para fazer aqueles monumentos. Exato. E até é muito legal que
Agora em outubro, a gente recebeu uma proposta muito bacana, que vai ser muito inovadora. A gente vai fazer Spoiler. Um spoiler. A gente vai fazer um empreendimento lá em Bruxelas. A gente vai para lá mês que vem. Que legal. E é legal que, assim, a fachada não pode mexer nada. Então a gente vai derrubar tudo que existe para trás e dentro. Menos a fachada. E não pode relar na fachada. É sensacional. Que legal. E é muito bacana que dentro o nosso cliente quer 100% moderno. E ele quer trazer uma linguagem ainda brasileira assim para dentro. Ele fala, Felipe, eu quero que uma parede ou um ambiente ali se remeta às calçadas de Copacabana. Eu falei, cara, que legal. Que loucura. E você olha a frente do prédio assim e fala, meu Deus. Mas na frente do prédio não pode mexer ou é uma escolha dele? Porque não pode mexer. Não pode mexer, né? Porque pelo que eu entendo, e também não sou a melhor pessoa do mundo entendida disso, mas lá fora tem muitos lugares que realmente tem leis, né? Que não pode mexer na arquitetura de fora. Realmente tem que manter para preservar a cultura. Exato. É nessa linha. Exatamente isso. Então ali a gente não pode mexer nem nas aberturas. Então a gente vai ter que compatibilizar todas as janelas. É um prédio de 5 andares, então a gente vai ter que compatibilizar todas as janelas da fachada para o que a gente vai colocar dentro para que isso daí não mexa. Então é algo muito legal, muito desafiador. Muito complexo. Olha, estamos ansiosíssimos para ir para lá, para poder coletar todas as informações e iniciar o projeto em si. E porque vai ser eu acho que chegar nesse nível, digamos assim, é um sonho de muitos arquitetos, né? Porque muitas vezes, né, acredito que vocês queiram fazer coisas disruptivas, né, que se destacam, mas às vezes não tem o cliente perfeito para aquilo, né? E nesse caso, aí está. Exato. Olha, é muito legal, é muito gratificante, sabe? Você poder ser chamado para poder fazer grandes projetos desse jeito. É muito bacana também quando o cliente... Eu falo assim, por um certo ponto, às vezes é ruim quando o cliente olha para mim e fala, Felipe, me surpreenda. Porque você fica, meu Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? A gente fica nessa expectativa. Então, mas é muito gratificante, assim, a gente poder ser reconhecido, né? Sim. E isso é um sonho que eu carrego desde criança, a gente carrega essa... Meu Deus, quando que eu vou chegar, sabe? Quando que eu vou... Como é que é chegar nesse ponto para você? Olha, é incrível, é muito gratificante. Se eu pudesse agradecer todas as pessoas que nos proporcionou a chegar, vai aqui um muito obrigado, gente. Né? E é muito legal porque isso vai um pouco além, porque eu costumo falar, quando você prospera, prosperar não é só financeiro. Olha o papo de coach, né? Mas não é coach, não. Prosperar não é só ganhar dinheiro. Prosperar é você crescer e as pessoas que estão em volta de você crescer também. Então, quando você chega num ponto em que, quando você está crescendo, você está vendo as coisas acontecer, mas só que todo mundo em sua volta está crescendo, acompanhando você, aí sim você fala, cara, estou prosperando. Eu estou carregando muitas pessoas junto comigo, não carregando, né? Mas estou abraçado com muitas outras pessoas, está todo mundo junto, a gente está um passo a cada vez, cada dia mais, é um degrau mais alto que a gente vai subindo, escalando junto, e é maravilhoso, sabe? Quando você tem essa sensação de que, pô, tô no caminho certo, sabe? E é lindo de ver porque conversando contigo aqui, conversando contigo em outras oportunidades que eu já tive, dá realmente para ver esse brilho nos olhos, né? Quando fala da profissão, né? O ser apaixonado por isso. E falando um pouquinho da Augen, hoje o foco de vocês é continuar com os empreendimentos, é continuar nessa pegada? Quais são os planos aí para os próximos 5 anos, falando assim? Ó, não pensei ainda. Abrindo a caixa preta da Augen, né? Não, mas ali a gente tem um planejamento, sim. Eu e minha sócia sempre, todos os anos, a gente senta para renovar os nossos planos futuros. Sim. A gente sempre tem uma meta de curto, médio e longo prazo. Nosso longo prazo atinge aos 15 mais. E a gente sempre coloca nessa meta. E todo ano a gente vê ali, ó, atingimos, conseguimos pular aí 3, 4 degraus de uma vez só. E isso é muito legal. Mas
a cada vez mais a gente busca estar especializado e aprendendo mais e mais sobre o mercado. O mercado imobiliário é maravilhoso, sabendo trabalhar e gestar e saber como carregar ele é maravilhoso. Então, assim, hoje, qual que é nossos planos para os próximos 5 anos? É continuar com os projetos prediais. Nós temos essa frente de projetos de interiores, porque ele anda muito atrelado aos projetos prediais também. Por quê? Porque sempre quando a gente vai desenvolver uma planta, eu sento com a Marli, que ela é especialista em interiores, que é ela que cuida dessa parte de interiores, a gente aplica uma curadoria nas nossas plantas. Isso é triste quando a gente vai fazer um projeto interior de um cliente. Por exemplo, vou pegar lá e fazer o seu apartamento. E você me trouxe uma planta e ali tem uma mesa de 10 lugares que está na planta humanizada, na planta ali. Você fala, Felipe, a minha sala é enorme. Mas só quando a gente coloca em medidas reais, malemar cabe uma de 6 lugares. Sim. Então, isso assim, quando a gente chega perto da frustração, é muito triste. É muito triste, sabe? Quando você vê que a pessoa, ela acreditou naquilo ali, no último momento não vai acontecer, então é terrível você ver isso. Então, assim, quando a gente vai fazer a planta, a gente trabalha medidas reais, e até a gente costuma falar para todos os nossos clientes, e todos os decorados feitos por nós, eles são 100% executáveis. Por quê? Porque todos os materiais que a gente coloca nas imagens ali são de catálogo, os sofás são de catálogo. Então, ali não tem nenhuma mentirinha, sabe? A gente não Aquela coisa que tu acha bonito, mas não acha em nenhum lugar. Exato. Então, assim, o Interiores, ele anda muito atrelado com o nosso desenvolvimento de planta, desenvolvimento do empreendimento, justamente porque um vai abraçando o outro. Sim. Então, é algo que a gente não tem por que eu deixar um e seguir com o outro, sabe? Então, é o que é incrível ali. Legal. Felipe, pra gente ir pra reta final, com toda essa tua bagagem na arquitetura e tudo mais, qual o legado que tu acha que tu pode deixar para os próximos arquitetos, né? E para a arquitetura num contexto em si? O que eu posso falar? Gente, trabalhem duro, trabalhem firme, não vai ser fácil. A hora que você estiver quase desistindo, achando que, meu Deus, eu não vou chegar lá, trabalho um pouquinho mais, porque vai ganhar um pouquinho mais. Mas só que o principal, nunca, jamais, esse é o legado que eu quero deixar para todas as pessoas. Perca a sua essência. Jamais esqueça de onde você nasceu, para onde você quer chegar. E sempre trabalhe pelo certo. Uma coisa que a gente fala lá no escritório a gente nunca e nem vai, e nós não assinamos sentença. Isso cara, se tá errado, tá errado. Se não dá para fazer, não faça. Faça pelo certo. Então a honestidade acima de tudo. Faça aquilo que te deixa bem, sempre confortável e sempre deixe seu cliente bem. Sim. Porque isso a gente está trabalhando com um sonho de uma pessoa. E muitas vezes até com um sonho que é o sonho da vida dela, né? Exato. É um sonho muito grande, né? É um sonho muito importante. Um apartamento, para um investidor, é mais um. Mas, de repente, para um cliente final, é o sonho da vida dela. Sim. Entende? Então, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, tá adquirindo... Para ter aquilo. 60 anos economizando para comprar um apartamento. É a economia da vida. Entende? Então, quando a gente trabalha, a gente vai mensurar sonhos, ele não tem valor, porque ele é muito grande, ele é muito alto, a régua dele é muito alta. Então, quando você faz aquilo com amor, quando você se entrega pro projeto, e às vezes as pessoas falam, Felipe, mas fazer prédio é fácil, é Ctrl-C, Ctrl-V. Não, cara. Não. Prédio é igual uma pessoa. É um totalmente diferente do outro. Existem padrões, sim, que pessoas existem padrões, mas só que é um diferente do outro. Então, quando você vê e você identifica e trabalha dessa forma, muita chavinha vira, viu? Vou te dizer que tu acabou de mudar a minha percepção sobre essa parte da arquitetura voltada para empreendimentos, tá? Acabou de mudar a minha percepção porque eu confesso que não enxergava dessa forma. E realmente não são todos iguais e todos têm que ter uma essência, né? Exato. Felipe, obrigada pela tua participação, tá? Foi muito gostosa a nossa conversa aqui. Espero que a gente possa fazer um próximo aí no decorrer do passar o tempo. E é isso. Gente, vejo vocês no próximo episódio do Foster Metro Quadrado. Valeu, gente. Muito obrigado.